Quero passar a palavra agora ao professor Dr. Feize Masrur Milani, da Universidade do Estado da Bahia, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas e doutorado em Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia. É fundador e diretor do Instituto Nacional de Educação para a Paz e os Direitos Humanos. Professor, por gentileza, o senhor tem 15 minutos, fique à vontade. Eu queria dizer que hoje a cultura de paz é o ponto cego mais grave e persistente da sociedade e das autoridades do Brasil. É minha esperança sincera que a partir dessa audiência pública, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados tome para si a missão e a Comissão de Educação, muito pertinente, com certeza, tomem para si a missão de abrir os olhos do nosso país para a urgência e a importância de agirmos efetivamente em prol da cultura de paz. Enquanto países com índice de desenvolvimento humano muito superior ao Brasil e índices de violência infinitamente menores que o nosso, a exemplo da Espanha, citado aqui pela professora Kelma, países assim investem pesado em pesquisas e programas educacionais focados na cultura da paz. No Brasil, fazemos de conta que o problema não existe. Ou, se o problema não nos atinge diretamente, então ele não nos diz respeito. Ou que o problema está nos outros, ou pior ainda, que o problema são os outros. Essa forma de enxergar o mundo dividido entre nós e os outros é a antítese da cultura da paz. Movidos por essa ilusão de separatividade, buscamos pseudo-soluções individualistas dentro da lógica do salve-se quem puder. Eu vou dar alguns exemplos desse fenômeno no Brasil de hoje. No nível dos indivíduos, quais são as alternativas que as pessoas buscam em relação à questão da segurança e da criminalidade? Todas são soluções individualistas. É carro blindado, são muros mais altos na casa, câmaras nas ruas e nos prédios, condomínios fechados, shopping centers repletos de vigilantes. No nível das autoridades, não posso deixar de citar dois exemplos dessa mentalidade. Os servidores do judiciário exigem um aumento salarial de 70%. E, segundo uma notícia veiculada pela mídia, o Congresso Nacional estaria substituindo a sua frota de automóveis. Bom, essas duas notícias, no contexto da grave crise econômica que o Brasil está passando, fazem com que o cidadão comum se sinta atordoado e agredido, violentado por esse tipo de conduta. Então, enquanto cada um estiver pensando exclusivamente em seu próprio bem-estar e enganando a si próprio que é possível estar bem e ser feliz e estar em paz, desconectado do todo, nós continuaremos a sofrer as consequências desse descompromisso moral, dessa fuga da realidade, dessa alienação, porque nós dizemos que a família é a célula básica da sociedade, mas não percebemos que tudo aquilo que afeta o organismo vai afetar as células individuais também. Então não podemos pensar na nossa família como algo isolado dos outros. Porque quando uma célula passa a crescer e se multiplicar sem levar em consideração as outras células, ela se torna um câncer. E isso é a definição de câncer. Então, estamos falando fundamentalmente de uma crise de valores. A cultura da paz se fundamenta em valores universais, como respeito, diálogo, generosidade, cooperação, valorização da diversidade, não é tolerância, é valorização da diversidade, justiça e integridade, além de outros que já foram bem mencionados aqui. O extraordinário é que esses mesmos valores são essenciais e aplicáveis tanto na vida do indivíduo, quanto na vida da família, quanto nas relações dentro da sociedade, nas organizações, nas empresas, nas escolas e nas relações internacionais. São os mesmos princípios, os mesmos valores que podem fazer gerar a paz em todos esses âmbitos.
Por outro lado, quando esses valores não são praticados no cotidiano das pessoas e das organizações, nem operacionalizados através de políticas públicas, nós continuamos a assistir passivamente às consequências dessa crise moral. Temos a maior taxa de homicídios do mundo, uma crescente criminalidade, banalização da vida, violência doméstica, ataques aos seguidores das religiões de matriz africana, brigas entre torcidas de time de futebol, ataques homofóbicos, discursos de ódio, radicalização de posições políticas, porque até alguns anos atrás as pessoas divergiam politicamente e conversavam trocando ideias. Hoje em dia as pessoas se excluem, se odeiam, porque um pertence a um partido ou votou naquele partido e outro votou no outro. Uma juventude sem esperança e sem perspectiva de futuro que se evade das escolas. Nós temos matrículas decrescentes no ensino médio, temos salas de aula vazias sobrando, porque os jovens não veem mais futuro através da escola e terminam sendo enredados pelo narcotráfico ou pela dependência das drogas. Então, nós estamos diante de um cenário de extrema gravidade e que, no entanto, permanece como ponto cego. Precisamos enxergar que ou nos unimos na construção de soluções coletivas ou afundaremos todos no lamaçal do salve-se quem puder. Precisamos compreender que ou pactuamos a cultura de paz como prioridade nacional ao longo dos próximos 30 anos, ou continuaremos com medidas paliativas e superficiais que minimizam temporariamente os sintomas sem tratar a raiz dos problemas. Então, é tanta solução, pseudo-solução paliativa, é tanta coisa cosmética, é tanta coisa superficial, vendida como se fosse a solução dos problemas de violência. Então, nós precisamos de um compromisso suprapartidário, interreligioso, incluindo os diversos setores da sociedade, a sociedade civil organizada, os movimentos populares, sindicais, em torno da cultura da paz. Um compromisso, como eu falei, pelos próximos 30 anos, porque nenhum de nós que trabalha com a cultura da paz vai trabalhar com coisas imediatistas ou miraculosas. Uma estratégia, presidente, para desencadear essas discussões seria a convocação pela Câmara dos Deputados de conferências de cultura da paz, a serem organizadas desde o nível de bairros aos municípios, estados e culminando com uma Conferência Nacional de Cultura de Paz. Nós precisamos levar essa discussão para a vida das pessoas, para fazer parte. As pessoas conversam todos os dias sobre violência e crime, mas não sobre paz. Então a gente continuamente está falando e repetindo e afirmando o que não queremos, ao invés de falar e pensar sobre o que queremos. Então é preciso mudar esse foco do pensamento e do discurso das pessoas, das conversas das pessoas. Então, existem, sim, inúmeras ações e programas em curso, com rica experiência na promoção da cultura de paz no Brasil inteiro. Aqui nós ouvimos algumas dessas experiências, temos alguns das pessoas que estão à frente dessas experiências, mas somos apenas a ponta do iceberg. Mas um ponto em comum a todos esses programas é que carecem de apoio sustentado, carecem de financiamento, carecem de visibilidade e carecem de reconhecimento. Eu trago aqui, a título de exemplo apenas, duas publicações, doutora Helena, aquele que eu emprestei para a senhora, feitas pelo Impaz, com o apoio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Já tem alguns anos, esse é Cultura de Paz, Estratégias, Mapas e Bússolas. Esse é de minha autoria, dirigido à escola, aos professores. Está combinado, construindo um pacto de convivência na escola. E esse é feito pela Universidade Federal do Sergipe, um estado também riquíssimo em belas experiências nesse campo, Estudos para a Paz, resultado de um programa de especialização em Estudos para a Paz que já formou 3 turmas lá em Sergipe. Então, presidente, uma valiosa contribuição que essas comissões de cultura e educação poderiam dar
seria questionar ou estimular os diversos órgãos do governo federal a darem a devida prioridade a essa temática em seus editais, suas linhas de financiamento, seus programas de capacitação. Se isso for feito, testemunharemos nos anos por vir uma profusão de pesquisas, publicações, projetos em escolas e comunidades. E os frutos não tardarão. Talvez, senhoras e senhores, algumas de minhas afirmações possam soar contundentes. Eu peço desculpas, mas é que o tempo não me permite apresentar em maiores detalhes, em maior profundidade, as evidências, os estudos científicos e as reflexões filosóficas em que se fundamentam. Mas eu me coloco inteiramente à disposição de quem quer que seja para dialogarmos sobre esse tema e apresentar os fundamentos das minhas afirmações em detalhes. O tempo também não me permitirá entrar em detalhe sobre os programas desenvolvidos pelo INPAZ visando a promoção da cultura de paz. Eu posso dizer apenas que o INPAZ tem desenvolvido uma série de metodologias para trabalhar de forma sistêmica e integrada diversos atores sociais para um resultado sinérgico. Então, nós temos tecnologias educacionais para trabalhar com adolescentes, com jovens, com professores e gestores escolares, com lideranças comunitárias, com mães, pais e cuidadores de crianças e adolescentes. Não tenho tempo para detalhar, mas eu vou, em nome do INPAZ, lançar um desafio. Nós queremos uma oportunidade de comprovar a eficácia e o impacto dessas metodologias que sistematizamos a partir de experiências exitosas. O desafio é: convoquem o INPAZ para trabalhar de forma intensiva e continuada por 5 anos em um território delimitado, seja uma comunidade, um bairro ou até uma cidade. Os integrantes e colaboradores do INPAZ irão dialogar com os múltiplos atores sociais que atuam nesse território, realizarão um diagnóstico participativo dos problemas e das alternativas e avanços que já existem e vão empoderar os sujeitos locais para implementarem os programas que temos a oferecer. Queremos demonstrar que é sim possível promover mudanças significativas nas relações interpessoais, no convívio social, na participação cidadã e até mesmo sim nos indicadores de violência também. Para fechar com chave de ouro, eu quero deixar registrado o meu pedido ao deputado Aliel Machado, que proponha uma audiência com a presidência da Comissão de Cultura, para que eu possa acompanhar os representantes da comunidade Bahá'í e apresentar a Vossas Excelências um conjunto de propostas que a comunidade Bahá'í tem, propostas inovadoras que essa comissão pode levar adiante na linha das políticas públicas. Inclusive, eu solicitei a Suelen Sá, que está aqui conosco, assessora parlamentar da comunidade Bahá'í, que trouxesse cópias de um documento que é considerado um dos 5 textos mais importantes de todos os tempos sobre a paz, que é o documento A Promessa da Paz Mundial, que por uma feliz coincidência, deputado, completa 30 anos neste mês de outubro de 2015, porque foi lançado em 1985 pelo órgão governante da comunidade mundial Bahá'í, que é a Casa Universal de Justiça. Então, eu vou entregar exemplares para vocês da mesa, a Suelen tem mais alguns ali. É um documento que merece realmente uma leitura atenta. E eu quero concluir dizendo que daqui a 50 anos, nossos filhos, netos, talvez bisnetos, vão olhar para trás, para essa época, e vão se indagar, vão ter dificuldade de compreender como foi possível que a sociedade brasileira chegasse a esse ponto de degradação e ruptura social, sem que o tema da cultura da paz recebesse o devido crédito, a devida atenção, permanecendo periférico, em segundo plano, como se fosse uma coisa abstrata, sem importância ou sem aplicabilidade. Então, eu me pergunto, quem será o deputado ou a deputada que abraçará essa causa e batalhará incansavelmente pela promoção desse ideal. Essa pessoa estará inscrevendo o seu nome na história do Brasil. Obrigado.
Quero agradecer as palavras do professor